Muito bom dia, meus queridos. Quero saudar a todos com a paz e a graça do nosso bondoso Deus. Bem-vindos. Estamos começando mais uma jornada da madrugada com Deus. Que a paz e a graça desse Deus inunda seu coração e eu desejo que essa paz esteja no coração dos familiares da nossa irmã Lil, que faleceu nessa madrugada. Descansa no Senhor. Agora resta a esperança bendita da volta de Cristo para que não só ela, mas todos aqueles que dormem no Senhor, ouçam a voz do Senhor e saiam das sepulturas completamente restaurados. Essa é a nossa esperança, irmãos. O Senhor nos conforta com essa esperança, não é? O próprio Paulo escrevendo diz: confortáveis uns aos outros com essas palavras. Que essa esperança acenda, aqueça o coração dos familiares da nossa querida irmã Lil, que descansa no Senhor. Eu quero convidar para estar conosco em oração, dando início à nossa jornada de hoje, meu irmão Valadão. Cadê Valadão? Estava aqui. Bom dia, Valadão. Abra seu áudio. Bom dia, Bom um dia. dia de sexta-feira. Um ótimo dia de preparação para você também, meu amigo. É uma alegria tê-lo aqui, viu? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Quer dizer que aí no Mato Grosso já está chovendo, né? Graças a Deus. Que bom, meu irmão. Isso é sinal de que os moradores ficam felizes, né? Quando a chuva cai, Já estão porque plantando já. já estão plantando. Maravilha. Irmão Valadão, eu quero convidá-lo para que o senhor nos apresente a Deus de oração nesse momento. Pode ser? Nos consagre a Deus? Sim, faremos. Bondoso Deus e Pai que habita nas alturas do céu, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela essa oportunidade. Estamos aqui nessa madrugada de oração, te buscando. Te agradecemos por ter cuidado de cada um de nós. Queremos aqui te pedir também que venha abençoar a família da irmã lutada. E também te peço, Senhor, que derrama sobre nós o seu Santo Espírito, para que viemos, Senhor, entender a tua vontade, a tua palavra e pôr em prática na nossa vida. Perdoa o nosso pecado, nos conduz à vida eterna. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Obrigado, meu irmão Valadão. Deus é contigo. Amém. Um abraço carinhoso na irmã Gerlânia. Deus abençoe, viu? Amém. Vamos louvar esse Deus, ele é digno de ser louvado, né? Vamos cantar louvores ao seu nome, porque ele é bom e a sua misericórdia ela dura para sempre. Vamos colocar essa linda canção e juntos cantaremos, entoaremos essa canção para a glória do nosso Deus, encher o nosso coração de alegria e de esperança. Vamos louvar ao Senhor. Eu vi quando você se levantou. Eu vi quando você se espreguiçou e foi se ajoelhar. Eu já sabia o que você ia fazer e fiquei tão feliz. Me alegrei só de saber que em meio a tanto sono você escolheu a mim. Achei tão engraçado quando você bocejou sem querer e me pediu desculpa, pai. É que o dia foi difícil e eu tô cansado demais.
achei tão lindo. Eu queria que você soubesse que mesmo quando não consegue expressar em palavras o que sente, que eu som dos teus pensamentos, sei tudo que se passa aí dentro do seu coração, cada intenção já decifrei. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado, seu rosto molhado, eu não resisto, não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Só de ver você de joelhos eu já paro tudo aqui no céu. Só de saber que vai falar comigo, inclino os meus ouvidos, te dou atenção. Mas quando vejo você quebrantado e o seu rosto molhado, eu não resisto não. Porque o choro de filho na madrugada acerta em cheio o meu coração. Eu vou honrar cada madrugada que você orou, cada vez que você se ajoelhou ao lado da cama pra falar comigo. Vou recompensar cada lágrima que derramou, cada vez que o cansaço você suportou, só pra falar comigo. A cidade inteira dormindo e eu te ouvindo, porque eu amo quem de madrugada ama estar comigo. Eu amo só você e eu, e a cidade dormindo. Louvado seja Deus por essa linda canção. Deus se alegra, queridos, quando nós paramos, acordamos mais cedo um pouquinho e vai buscá-lo às madrugadas. Louvado seja Deus porque você faz isso, estamos juntos nesse propósito. Eu quero convidar alguns amigos para estar conosco na oração nesse momento. Quero convidar a minha irmã Rita Naide. Bom dia, Rita Naide. Pode abrir seu áudio. Rita Naide, bom dia. Tá me ouvindo, Rita? Não, acho que não. Quero convidar meu irmão Pedro. Bom dia, irmão Pedro. Abra seu áudio. Bom dia, irmão Mário. É um prazer estar com os irmãos da madrugada. É um prazer tê-lo aqui conosco, meu irmão. Deus abençoe ricamente, viu? Obrigado. Quero convidar também a minha irmã Jubiracira. Bom dia, irmã Jubiracira, lá no Rio de Janeiro. Bom dia, meu irmão, graça e paz. Bom dia, minha irmã, graça e paz. Amém. Deus abençoe ricamente, minha irmã. A senhora está bem, né?
Graças a Deus, pela graça e misericórdia de Deus, sim. Amém. Quero convidar a minha irmã Lúcia Carvalho. Bom dia, Lúcia. Bom dia, bom dia. Tudo bem com você, né? Na medida do possível, está ótimo. Amém. Você está na relação dos intercessores de hoje, viu? Beleza. Muito bem, queridos, vocês estão sendo convidados a orar nesse momento. Irmão Pedro, o senhor está incumbido de estar intercedendo pelo batismo do Espírito Santo, pela chuva ser hoje, essa promessa que nós estamos aguardando, todos nós estamos aguardando, né? Não apenas aqui para esse grupo, irmão Pedro, mas para todos aqueles que estão clamando, buscando essa promessa. E Perfeito. interceda por essas pessoas, por essa Ok, promessa que estamos ok. aguardando. A minha irmã Jubiracira, interceda pelos pedidos do varal que ali se encontram. São vários os pedidos, irmã. Apresente esses pedidos ao nosso Deus. E a irmã Lúcia, interceda pela graça de Deus, pelos nossos queridos pastores e suas respectivas famílias, tá bom? Tá bom. Vamos orar. Começando pelo irmão Pedro, depois a irmã Jubiracira, depois a irmã Lúcia. Maravilhoso Deus, nosso soberano Pai Criador. Amém, Jesus. Graças te damos pelo dom da vida e pela família da madrugada, Senhor. Aqui estamos mais uma vez, elevando os nossos pensamentos em oração ao trono da graça, implorando a tua misericórdia sobre todos nós. Verdade, Pai. Ilumina-nos e derrama, ó Deus do Espírito Santo, a chuva serôdia. Inunda o nosso ser, inunda a tua igreja, para que juntos possamos ser capacitados para testemunhar, levando esta mensagem de salvação ao mundo que perece. Somos teus filhos, Pai, e queremos fazer a tua vontade. Que a tua ordem, Senhor, o teu pedido, ide ao mundo pregar o evangelho, seja real na nossa vida. Amém, Que esta Jesus. família da madrugada que te busca, Senhor, seja envolvida no teu poder. Todos iluminados, Pai, para cumprir a sagrada missão de amar, servir e salvar. E conduzir pessoas sinceras aos pés de Jesus. Seja conosco, abençoa a direção deste encontro e que juntos possamos, submissos à tua vontade, ao teu querer, ser a luz que o Senhor espera de cada um de nós. Usa-nos, ó Deus, para a honra e glória do teu santo nome. Oramos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Pai eterno, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Deus Criador, Redentor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Pai Santo, nós estamos aqui, Pai, de joelhos dobrados, reconhecendo o Teu poder sobre nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos despertado, pelo Teu Santo e Bom Espírito ter nos acordado para estarmos aqui na Tua presença, Pai. Porque somos necessitados e precisamos dos Teus favores, Senhor. Por favor, Jesus, toma esta lista do varal, nós denominamos varal da madrugada com Deus. Ó Senhor, são muitas necessidades, Pai. São muitos pedidos de toda a ordem. Pedido de saúde, pessoas afastadas, filhos, mães que choram, que clamam pela volta dos teus filhos. Eu sou uma dessas, Pai. Para ter o redil, para que eles voltem para Ti, Senhor. Pessoas que estão enfermas, Pai, que necessitam de uma cura, Pai. Eu tenho na família meus filhos, minhas filhas, que fez recentemente um transplante. Tem uma que teve um parto de cesárea. Tem pessoas que me pedem, Pai, também oração intercessora. A Lisângela também fez uma cirurgia que está sangrando, Pai. Ó Deus, viemos a Ti, Pai, porque confiamos que o Senhor é o Deus do impossível, é o médico dos médicos. O Senhor pode curar todas as enfermidades, Pai, as físicas e as espirituais.
ó Pai eterno. Também temos pedidos, pessoas que estão causa na justiça. Ó Senhor, o Senhor também é um advogado. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Por isso clamamos, Pai, pelo teu poder, pela tua intercessão. O Senhor é nosso maior intercessor por essas pessoas, Pai, que estão necessitadas de vós. Toma em teus braços de amor todos esses pedidos, Pai. Leva, Senhor, para teu altar cada pedido, Pai. Aqueles que estão no coração também, que o Senhor sonda nossos corações e sabe. Pai, sabemos que não temos mérito nenhum diante de Ti, mas sabemos também que temos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós. Por isso, Pai, é a Ele que nós recorremos, pedindo e agradecendo, Pai, porque temos certeza em nosso coração que apesar de não sermos merecedores, mas a Tua graça nos cobre e nos basta, Pai. Toma em Tuas mãos este pedido, em nome e por amor de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor, amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Soberano Deus, unindo a minha voz com as vozes dos teus filhos aqui, todos uníssonos, clamamos a Ti, Pai. Tu sabes, Pai, como nos últimos tempos que estamos vivendo, como está sendo difícil pastorear, como está sendo difícil, Senhor, guiar o Teu povo. Mas neste momento, Senhor, eu entrego a Ti a vida de todos os pastores, os que moram por aqui, local, e os que estão mundialmente espalhados por esse mundo, os que receberam o Teu chamado do ID, os que não amam a sua própria vida, mas se entregam, principalmente em países onde o Evangelho não é aceito. Mesmo assim, Senhor, eles estão para honrar, Senhor, o ministério, para honrar o Teu nome, para honrar o chamado qual Tu fizeste a cada um. Então, neste momento, Senhor, cuida de cada pastor e ajude, Senhor, as suas famílias, seus filhos, as esposas. Ajuda que as esposas possam ser pastoras também, para a honra e glória do Teu nome. Alguns têm filhos longe de Ti, que desistiu da caminhada. Alguns têm esposa que não ajuda no ministério, mas que Tu seja, Senhor, o consolador de cada um deles. Pai querido, nós não temos nenhum mérito diante de Ti, mas sabemos por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor, que nos uniu a Ti através da morte e ressurreição. Nós, neste momento, Senhor, suplicamos que o Espírito Santo esteja com cada um desses pastores. Usa-os para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Tem muitos que sofrem, Pai, mas que Tu seja o consolador para a honra e glória, Pai, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é em nome de Jesus que Te clamamos e Te pedimos. Amém, Senhor. Louvado seja o Seu nome. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, irmã Lúcia. Obrigado, irmã Jubiracira. Irmão Pedro, Deus continue abençoando a vida de vocês em todos os sentidos. Muito bem, vamos agora estar entrando em sala simultânea. Você terá alguns minutos para isso. Então, aproveite esses minutos que teremos na sala simultânea. Depois retornaremos para a nossa sala principal. Muito bem, retornamos, estamos de volta à sala principal. Espero que você tenha aproveitado aí esses minutinhos com muita qualidade. Não foram 10 minutos completos, mas deu para todo mundo ter esse momento de oração. E muito bem, queridos, eu quero convidá-lo para, junto comigo, ouvirmos a palavra de Deus através do nosso irmão Eliel Delgado, lá do norte do Brasil. Bom dia, meu irmão Eliel. Bem-vindo ao nome de Deus.
Pode abrir seu áudio. Bom dia, irmão Mário. Bom dia a todos, todas. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. É um prazer tê-lo conosco, Eliel. Muito obrigado por ter aceito o convite, né? Você foi convidado para ministrar a palavra nessa madrugada e você prontamente aceitou. Nós agradecemos, Eliel, por ter aceito esse compromisso de estar conosco nessa madrugada. A partir desse momento, amigo, a palavra está com a sua pessoa, que o Espírito Santo o capacite e use. Se apresente para o grupo, quem ele é, onde mora, o que faz, e a palavra está com você. Deus te abençoe, amigo. Muito bem. Como o irmão Mário apresentou, né, eu me chamo Eliel Delgado, sou nortista aqui, sou belenense, né, nasci aqui na cidade de Belém. Tenho muita alegria de ter nascido nessa cidade aqui, a cidade conhecida como a cidade das Mangueiras, né? E, e nós, no momento em atividade, eu me formei em janeiro, né, em Direito pela Universidade Federal do Pará. Estou em processo de tirar a carteira da ordem, né? Peço já desde já que vocês orem por mim. Domingo vai ser a prova prática profissional da segunda fase e quero que Deus me ajude, né? Eu sou PCD baixa visão de nascença, tenho só 10% de visão. Para leitura eu já sou cego, né? Eu não consigo ler nada na Bíblia física, eu só leio tudo por meio de tecnologia assistiva, tanto no celular, uso leitor de tela, quanto no computador. Então, é só dessa forma que eu consigo ler. Então, mas é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou casado, já fiz esse ano 25 anos de casado, tenho minha esposa Leide e minha filha Laura, que está com 19 anos, está também já cursando, né? Está na faculdade. E é uma alegria poder estar na Igreja da Madrugada. Eu acompanho, né? Faço parte dessa igreja desde 2020, da época da pandemia. E tenho uma alegria muito grande em sempre estar por aqui com vocês. E oro sempre por essa igreja e também peço que orem sempre por mim, né? Eliel, E deixa eu fazer uma pergunta para você, uma curiosidade. Quanto tempo já de caminhada cristã, Eliel? eu fiz esse ano 34 anos de adventista. Maravilha, maravilha. Eu, eu conheci o Evangelho, a Igreja Adventista eu conheci criança por meio da minha avó, que era adventista. Mas eu só me converti aos 19 anos, que eu fui para a igreja, né? Exatamente no dia que eu completei 19 anos, eu fui à igreja e lá eu aceitei Jesus. Estou até hoje, graças a Deus, né? Deus tem me conduzido. Louvado seja Esses Deus. 24 anos, né, na presença dele. Deus seja louvado. E, e eu digo para vocês que é uma alegria, né? Para mim, eu falo sempre para as pessoas, se eu voltasse aos meus 19 anos e perguntasse, tem a chance de voltar a escolher, pode escolher de novo, eu escolheria me entregar a Jesus novamente, com toda certeza, porque a minha vida, a partir de Cristo, é uma outra vida, graças a Deus. Eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito e faz por mim. Então, queridos, nessa manhã eu queria partilhar com vocês um pouco a palavra de Deus. Peço ao irmão Mário que possa ler a passagem, né? Não tem como ler, mas peço ao irmão Mário que leia a A palavra está em Daniel 3. Eu queria partilhar, meditar com vocês um pouquinho na história, né, dos três amigos de Daniel, aí que está em Daniel 3. Peço ao irmão Mário que leia. Vou fazer uma pequena introdução, né, e depois o irmão Mário lê. Essa história, ela nos traz a história de três jovens, né, que foram levados escravos para a Babilônia, como muita gente, né, foram milhares que foram levados escravos para Babilônia. O rei era Nabucodonosor, e em dado momento, né, Nabucodonosor, ousando, né, ou querendo usurpar o lugar de Deus, mandou fazer uma estátua e queria ser adorado.
né, através dessa estátua de ouro que ele fez. E nessa história revela, né, o caráter desses filhos, revela o caráter de um servo fiel, revela o que nós não precisamos ser maduros, ter idade para ter fé. A fé ela pode estar em qualquer idade. E a história é muito linda porque três jovens resolvem não se dobrar diante da estátua do rei. E o irmão Mário vai ler essa história para a gente aí, que está no capítulo 3. O irmão Mário faça uma introdução da história, depois parta para a parte lá, acho que a partir do verso 9 já começa a desenrolar o que aconteceu quando eles não se dobram diante do rei. Vocês podem ler desde o início para entender a história aí. Por favor, irmão Mário. Capítulo 3, a partir do verso 1. Mas assim, necessariamente acho que depois do 9. Faça a introdução do 1 para entender o que acontece, mas depois pule para o 9, que aí já começa a dizer o que foi que aconteceu depois da. Ok, Porque tem uma parte aí que não é tão vamos lá. relevante. Daniel 3, verso 1 diz: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no meio do campo de Dura, na província de Babilônia. A partir do versículo 9, ele diz: Disseram o rei ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da citara, do saltério, da gaita, de fole e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, a teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, está disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Prossegue. Sim. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornando o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha de sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. A chama do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Ok, Então, irmão. pois não. Obrigado, irmão Mário. Quando eu precisar de um auxílio, eu lhe aciono, tá bom? Por favor. Mas muito obrigado pela contribuição. Essa história, irmãos, ela é uma mensagem que eu gosto muito de meditar, né? Sobre a fé, porque eu fico pensando que num contexto de escravatura, num contexto onde a pessoa está em escravo, escravo é escravo, escravo não tem
vontade, escravo não tem querer, não tem nacionalidade, não tem família, não tem lar, não tem nada. Ele está totalmente vulnerável, né? Ele perde toda a dignidade, vamos dizer assim. A dignidade humana de um escravo é algo muito assim, baixa, não existe, né? Porque ele está na condição de objeto. O que é mais desumano no contexto de escravatura é a condição que essa pessoa se encontra, porque ela está numa condição de objeto, né? Ou seja, ela não tem vontade própria, ela não tem querer, ela não tem os seus sonhos, suas vontades não são respeitadas, né? E ela passa a ser um mero objeto, ela passa a ser um mero e as pessoas nesse contexto muitas vezes elas são tratadas pior do que um animal, um animal quando é maltratado, porque quando a gente vê hoje, por exemplo, né, está muito em alta e é justo a gente ver a questão das leis que protegem os animais, em detrimento de tudo que nós já vimos pessoas maltratando animais. Hoje, pelo menos, tem uma lei tem leis que regulam, né, esse comportamento para aqueles que tinham esse hábito de maltratar os animais. Mas uma pessoa escrava, ela era muitas vezes menos que um boi para um fazendeiro, menos que uma cabra, menos que até um porco, né? Então, eles tratavam de modo muito... Então, esses homens, eles estavam nessa condição de escravo, eles foram levados para a Babilônia na condição de escravo. Então, qualquer imposição, qualquer argumentação, qualquer, é, é, qualquer postura contrária ao rei, somente ao rei, porque hoje você vê que quando você está diante de uma autoridade, as pessoas quando estão diante de uma autoridade, a tendência é elas ficarem muito vulneráveis no sentido de querer agradá-los, né? De querer estar ali, fazer tudo para agradar, para ser bem vista, para ser bem quista, para ser tudo ali favorável, né? Aquela situação para que seja notada de maneira positiva por uma autoridade. Mas aqueles homens, eles não estavam ali preocupados com essas questões, né? Eles tinham um sentimento que era que eles tinham uma certeza, apesar de estar ali como escravo, isso que me chama a atenção, porque diante de tudo que eu falei há pouco em relação à condição de um escravo, esses homens não se sentiam assim, né? E esse é um ponto que nós devemos considerar para a nossa vida hoje, independente da condição que o mundo nos trate, independente da condição que o outro lhe trate, independente de como você se sente diante da sociedade, você tem que saber e ter bem em mente o seguinte pensamento: nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós servimos e vivemos para servir o Rei do Universo, né? Nós só temos um Deus, que é o Criador do céu e da terra. E esse era o pensamento de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não abriram mão disso por conta de um contexto social, por conta de uma questão civil, de uma questão de mundo, né? De onde o homem tinha o poder de dominar o homem. Então, eles tinham na mente deles bem certo isso. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei de quem eu sou, a quem eu pertenço, porque isso ninguém pode tirar da gente, né? É um grande conflito e às vezes a gente acaba cedendo essa questão da fé e da confiança em Deus com a mera desculpa que foi o outro. Eu não estou na igreja porque o fulano me falou isso, porque a fulana me disse aquilo, porque isso ou aquilo, ou fizeram, ou disseram, ou estiveram, mas não é o outro, é o que nós temos dentro da gente em relação ao nosso Deus, né? Eu prezo muito por isso. 34 anos de igreja, já passei por muitas provas em convivência dentro da igreja com relação a dificuldades, né, que a gente enfrenta como líder, como membro, como irmão,
mas não são desculpas para a gente abandonar e dizer não foi o outro. Então, esses homens eles não usaram disso. E quando reuniram todos ali com o propósito de que um homem fosse adorado ou a sua imagem, eles foram determinados a não se curvar. E quando trocou todos esses instrumentos e ali todos se curvaram, ficaram 3 homens em pé. Então foi muito notório, foi muito evidente, né, a sua postura, porque eles não se curvaram, eles permaneceram em pé. Uma pessoa em pé diante de um que está prostrado é muito notória, né, a posição de cada um. E ele estava ali de pé, mesmo como escravo, né? Mesmo que você seja empregado, mesmo que você seja contratado, mesmo que você... Mas você não precisa se curvar diante de outro homem, porque nós sabemos que nós temos um Deus a quem se curvar, a quem orar, né? Como Daniel o fez em outros episódios também relatado no mesmo livro. Então, quando foi notada essa postura deles, então foi os servos do rei foram ao rei e disseram, né, olha, tem 3 homens aí que não se curvaram, que não obedeceram, que desobedeceram e tal. E qual é a situação? Então o rei os chamou ainda, deu uma chance para eles, dizendo, olha, se vocês não curvaram, tudo bem, mas agora eu vou dar uma segunda chance para vocês. Mas o que me chama a atenção é como o rei falou isso. Ele falou, ele não falou assim, meus amigos, vamos lá, se curvem, então não. Ele falou, ou vocês se curvam ou vocês vão morrer. Porque eu quero ver quem é o Deus. Ele desafiou Deus no seguinte ponto. Eu quero saber quem é o Deus que vai livrar vocês da minha mão. Isso é muito interessante, irmãos, porque quando alguém desafia a minha fé, a sua fé, está desafiando o nosso Deus. E Deus não pode ser desafiado. E Deus não pode ser questionado. E Deus não pode pôr um ser humaninho, por mais poder que ele tenha aqui na terra, ele não está à altura de Deus. Ninguém está à altura de Deus. A gente teme, né? A nossa fé treme diante de, muitas vezes, uma ameaça de alguma coisa que pode sobreviver ao mundo. Mas esses homens tinham uma fé, essa fé é uma fé muito grande, porque eles disseram, eu fico surpreso com a resposta, né? Mesmo diante, a ousadia de Nabucodonosor foi muito grande, mas eu fico, assim, olhando essa resposta que me chama a atenção. Quando eles disseram, olha, ó rei Nabucodonosor, quero te dizer o seguinte, se o nosso Deus quiser nos livrar, ele pode nos livrar. Mas se também ele quiser que a gente morra por causa do nome dele, nós morreremos. Irmãos, que fé, né? Será que você está disposto a dizer isso hoje, diante de uma provação, diante de uma situação? Seja o que Deus quiser. Se Deus quiser que essa enfermidade seja para o meu descanso, para contemplar o dia da sua redenção, que seja. Se essa situação de desemprego é para a glória de Deus, para as pessoas verem que mesmo diante de toda a situação, eu não vou me curvar diante de um emprego que trabalha no sábado, diante de um emprego que não permite eu testemunhar de Jesus, diante de um emprego desonesto, diante de tal atitude, eu não vou me curvar diante dessa estátua. São muitas estátuas, irmãos, das quais nós somos provados todos os dias para estar diante delas. São muitas estátuas. E elas são grandes. Vocês viram o tamanho dessa estátua aí? Ela tinha 3 metros, mais ou menos, de largura. Ela tinha mais ou menos 15 metros de altura. E isso era muito grande, isso era notório, era visível diante de uma multidão. Mas eles não se curvaram. E quando o rei falou, ninguém vai livrar vocês, eles disseram, não, fica sabendo que não é o que a gente quer. Nós não estamos aqui para fazer o que a gente quer, nós não estamos aqui para fazer nem o que você quer. Diante de todo o poder que você tem, nós estamos aqui para testemunhar e para viver. Eu fico olhando porque a Bíblia diz que esses meninos eram jovens. Eu fico pensando qual foi a criação desses jovens, quem são esses pais, né? Eu me lembro de Saúl, de quando Davi apareceu diante dele com todo aquele testemunho, ele perguntou de quem
é filho esse menino, né? Quem é pai desse menino? Então, sobre nós pais, recai uma responsabilidade muito grande, né? Porque nós estamos diante de um Deus que nós temos responsabilidade de testemunhar. E o que é mais incrível é que aqueles jovens não estavam diante do pastor, eles não estavam diante da igreja, eles não estavam ali para fazer o que os irmãos queriam que eles fizessem, porque a maioria ali tinha muito filho de Deus ali, tinha muita gente que foi escravo dali de Jerusalém, estavam curvados diante da estátua, mas eles decidiram não se curvar. Outro ponto interessante é que a gente, muitas vezes, acha que quando Deus permite a provação, ele nos abandonou. E Deus não nos abandona na hora da provação, queridos. Sabe por quê? Porque nessa história ele prova isso. A gente acha assim, porque Deus permitiu a doença, ele não está comigo. Deus permitiu esse acidente, ele não está comigo. Deus permitiu esse desemprego, ele não está comigo. Deus só permite que pareça trabalho no sábado, ele não está comigo. Não. Deus, ele nos prova. Deus, ele nos prova. Deus, ele quer que a gente cresça, ele quer que a gente testemunhe. Quanto maior a prova, maior o testemunho. Sabe por quê? Todo aquele povo viu aquela cena quando o rei disse, então amarre de pé e mão e jogue dentro da fornalha. Agora é interessante que se ele jogou 3 e quando ele foi olhar tinha 4 andando no meio do fogo. Então, quando ele olhou, foi a própria boca dele que confessou, dizendo, mas não foram 3 que foram jogados? Como é que agora, acompanhe na sua Bíblia, está aí, né? Não foram 3 que foram jogados? Como é que agora tem 4? E um deles parece o Filho do Deus Altíssimo. O próprio Jesus estava lá. Glória a Deus por isso, né? Que Jesus vem e ele anda com a gente no meio do fogo. Ele está conosco na hora fria da noite, quando somos lançados de um lado para o outro no meio da provação. Jesus está conosco, queridos. Glória a Deus por isso. Você pode estar passando por uma grande provação. Eu posso estar passando por uma grande provação. Eu não sei qual é a sua provação. Eu conheço a minha. Mas eu sei que diante dessa provação, Jesus está conosco. Ele não nos abandona sozinhos no fogo. Ele prefere andar conosco para que nós testemunhemos de que, mesmo em meio à provação, é aí que se revela o tamanho do nosso Deus. É aí que se revela o poder do nosso Deus. É aí que se revela a nossa glória. Então, quando o rei vê que eles estão andando lá e nada aconteceu, ele manda eles saírem, pede para eles saírem. Eles saem. E ele mesmo, né, me diz que, da mesma forma que ele confessou e disse que não tinha quem livrasse, agora ele fala em nome, em defesa deles, né? Porque ele diz assim, aí a Bíblia diz que eles saíram de lá ilesos, que nem seu cabelo tinha sido chamuscado, que a roupa não tinha cheiro de fumaça, porque Deus os livrou completamente. Esse é o nosso Deus. Está conosco diante da provação e nos livra todos os dias, todos os momentos que nós clamamos e confiamos da provação. Então, eles saíram de lá ilesos dessa provação, né? E com uma fé muito maior. E como eu disse, eles não estavam sob os olhos de pastor, preocupado com o ancião, preocupado com fulano, com o irmão passar, com fulano dizer, não. Eles estavam preocupados com esse Deus, a relação deles era direcionada a Deus, o temor, o amor, a fé, a confiança, o testemunho era em relação a quem era Deus na vida deles. Às vezes a gente perde muito tempo preocupado
Será que vão me ver? Será que estão falando? Será que vão dizer? Será que não sei o quê? Não é essa a relação. Então a gente tem que saber disso, né? Não é pelas pessoas. As pessoas, elas estão para ver o resultado. Quem estava ali viu o resultado de uma fé genuína, de uma fé inabalável. E é isso que as pessoas precisam ver na gente, né? Quanto maior a prova, maior o testemunho, maior a vitória, maior a alegria depois dessas horas, e maior a fé e a esperança no nosso Deus, porque Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele está conosco. Então, queridos, quando eles saíram de lá, agora o rei que falou tudo aquilo, eu quero que vocês leiam o verso 28 a 30 para a gente encerrar essa meditação. Por favor, irmão Mário. Verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém, queridos. Glória a Deus. Obrigado, irmão Mário. Isso aí me enche de alegria, sabe por quê? Porque hoje o mundo cristão prega uma prosperidade. E muitos adventistas têm largado as fileiras do evangelho para querer prosperidade, para querer vida boa, vida tranquila. Como dizem, né? Sombra e água fresca. Porque não querem passar pelas provações, não querem passar pelas lapidações que Deus faz em nosso caráter através da provação. E é no momento da prova que nós somos lapidados, moldados, transformados, preparados para viver a glória eterna, né? E agora o rei que disse: quem quero ver quem é o Deus que vai te livrar, diz: ei, ninguém fale mal desses homens, ninguém fale mal do seu Deus, porque eles resolveram não adorar nenhum outro Deus a não ser o Deus, né? O Deus de Israel, o único Deus, o Deus vivo, o Deus real. E se alguém falar, ele decretou ainda que se alguém falar mal deles ou do seu Deus, será despedaçado e sua casa será feita montouro. E aí termina dizendo: então prosperou, né? Prosperou Sadraque, Mesaque e Abednego na terra de Babilônia. A verdadeira prosperidade, queridos, ela vem de Deus. É Ele quem nos prospera. É Ele que prospera o seu nome diante das pessoas, nos usando, nos abençoando, nos capacitando, nos transformando, nos dando o seu espírito a cada dia. Então, esses jovens, né? Eles deram esse testemunho. E eu acho muito lindo esse testemunho. E gostaria de dividir com vocês essa experiência, né? Que tem me sustentado, né? Também aos 19 anos eu entreguei minha vida a Jesus. Hoje estou com 53 anos. E graças a Deus, Deus tem andado junto comigo dentro da fornalha. Deus tem estado comigo diante das provações e tem me dado muitas vitórias, né? Recentemente, estive dentro de uma universidade pública, federal, com toda a sua diversidade, com todas as suas implicações, com todas as suas, né, influências, mas graças a Deus guardei a fé, né? Consegui guardar a fé, estou aqui diante do meu Deus com vocês. Então, oremos pelos nossos jovens e preparemos nossos jovens para saber enfrentar as dificuldades, porque hoje nossos jovens, né, chegam à vida adulta muito fragilizados espiritualmente
e muitas vezes não consegue se manter firme diante das provações, das influências e acaba se dobrando diante da estátua. Mas que nós possamos nos manter firme a cada dia, que esse Deus que livrou Mesaque, Sadraque e Abednego da provação, se você está passando pelo fogo, pela prova, pela dificuldade, pela enfermidade, Ele está aí com você, Ele está andando com você, está segurando a sua mão. E a vitória está garantida porque nós estamos na melhor mão que nós poderemos estar, na mão do Deus Criador do céu e da terra. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus continue nos abençoando, nos guiando, nos protegendo, nos guardando de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Os desafios meu viver. O que a voz de Deus quer me dizer. São tantas coisas que tenho que enfrentar, mas bem acima delas, sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Posso triunfar, conheço alguém que já vi. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto vem me alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia meu auxílio no anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Amém. Louvado seja Deus. Eliel, muito obrigado, viu, por ter nos trazido essa palavra tão linda, tão necessária, tão importante para os dias de hoje, né? Acreditamos muito, Eliel, que diante da dificuldade que todos nós enfrentamos, há homens e mulheres que não se curvam,
que não se curvaram e não vão se curvar diante das adversidades para servir a qualquer outro Deus a não ser o nosso Deus. Eu fico feliz em ouvir, Gabriel. Muito obrigado por essa palavra tão importante para nós nessa madrugada, nesse momento, que possamos permanecer firmes, né, Léo? Porque está chegando a hora, já já aquele que estamos confiantes e estamos aguardando vai voltar. Que você e eu possamos permanecer firmes. E aqui nós chegamos ao final dessa jornada de hoje, lembrando sempre, queridos, que nós estamos aqui com o propósito de sermos servos do nosso Deus, não escravos, como Eliel falou, mas servos fiéis que serão recompensados com toda sorte de bênção quando Jesus Cristo voltar. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você. Você ora por mim, e esse Deus fiel, tremendo, maravilhoso, agirá em favor de cada um de nós. Eliel, suas palavras, suas considerações finais e a sua oração, amigo. Ok. Nós possamos continuar firme, né? Diante das provações. Eu sei que todos que estão aqui passam, todos que vão ouvir essa mensagem passam por lutas, dificuldades. A jornada nossa aqui nesse mundo, nós estamos, tanto quanto Sadraque, Mesaque e Abednego, nós estamos em terra estranha, né? Nós somos peregrinos em jornada. A nossa pátria é outra, né? E nós estamos aguardando um novo céu e uma nova terra, né? Onde habita a justiça, segundo a promessa que está lá em Pedro. Então, que nós possamos continuar firmes, né? Com os pés na terra e os olhos no céu, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos orar. Senhor Deus, bondoso Pai, obrigado pela Tua palavra que veio ao nosso coração nessa manhã, trazendo ânimo, trazendo fé, esperança, mostrando que, independente do contexto social que estejamos vivendo neste momento, diante de qualquer contexto de saúde, de vida, nós possamos ter fé, meu Deus. Aumenta a nossa fé, nos dá fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e nós já fizemos isso agora. Então, que a nossa fé esteja mais forte nesse dia para enfrentar as lutas, os desafios da nossa jornada desse dia. Que o Senhor venha abençoar grandemente cada adorador aqui presente, cada família aqui representada, cada pessoa citada, lembrada, e que passa por intercessão diante de teus servos que estão aqui. Que o Senhor ouça cada clamor, cada oração, e que o Senhor restaure todas as coisas em todos nós, e que possamos permanecer firmes ao teu lado, para que mesmo diante das provações nós possamos crer que o Senhor desce e anda conosco no meio do fogo da prova, mas que no final nós sairemos ileso como Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o Senhor há de nos salvar de todas as coisas e deste mundo também. Que o Senhor venha estar conosco, dar-nos um bom dia, dar-nos a tua paz, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E aqui nós encerramos nossa jornada de hoje, agradecendo ao nosso querido irmão Eliel Delgado pela palavra desta manhã, lembrando, queridos, que nós nos encontraremos amanhã na Família Ide com o pastor Edson Louro. Um grande abraço, um ótimo dia de preparação, que no final deste dia recebamos com alegria o Santo Sábado do Senhor. Fiquem todos na paz e na graça. Deus abençoe todos abundantemente.